Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Desde que o Jornal Nacional começou em 1969, foi o primeiro jornal brasileiro a ser exibido para todo o Brasil e ao vivo. E até hoje é o jornal mais forte do cenário de telejornalismo brasileiro. Um dado muito interessante é que 68% dos televisores do Brasil hoje ficam conectados, ficam ligados no telejornal enquanto ele está acontecendo. O Jornal Nacional tem cerca de 600 profissionais que produzem todo dia, diariamente, programas de 30 minutos de reportagens, notícias. A equipe deles é muito grande, tem mais de 110 cidades do Brasil, tem profissionais que atuam no JN, e das 50 reportagens que são produzidas por dia, então vão só 22 ao ar. Algumas delas são deixadas de lado ou em caixa para outros dias de programa. É importante falar também que os jornalistas recebem uma equipe técnica muito forte por parte do Jornal Nacional, então eles têm todo um aparato de assistência, desde mais de 30 fonoaudiólogos que ajudam neles nos trabalhos deles como jornalistas, além de receberem até, por exemplo, auxílio para comprar roupa mesmo. E às vezes, por exemplo, algumas apresentadoras recebem o próprio figurino da Rede Globo para usar e não repetir, durante os dias de programa. Após falar dessa parte mais técnica do Jornal Nacional, vale a pena a gente só ressaltar um pouquinho sobre todas as reportagens, todas as polêmicas que tiveram e marcaram a história do Jornal Nacional aqui no Brasil. Já ali no final da ditadura militar, teve uma das primeiras polêmicas da Rede Globo, foi quando não foi noticiado no Jornal Nacional os comícios e as manifestações, principalmente a que aconteceu na Praça da Sé, em São Paulo, que foi muito grande, que falava sobre pedindo as eleições diretas, e o Roberto Marinho, anos depois, até foi questionado sobre isso. Ele disse que queria tentar evitar a inquietação nacional naquele momento. Agora, falando um pouco sobre talvez a reportagem mais marcante do Jornal Nacional e também mais polêmica, acontecia a eleição a presidente da República, disputada entre o Collor e o Lula, e na edição de 89, o Jornal Nacional ele exibiu o debate entre eles, só que nesse debate ele priorizava os melhores momentos que o Collor aparecia, enquanto os momentos que o Lula aparecia eram os momentos de baixa do Lula, em que ele não estava falando bem, ou depreciando a imagem dele. Mesmo anos depois, o filho do Roberto Marinho, o João Roberto, ele falou em uma entrevista para a Veja que não foi feito aquilo de má fé, não foi feito por má intenção, porque era a primeira debate para presidente da República pós-ditadura militar. Falaram que aquilo era uma questão mesmo de inocência, mas mesmo assim aquilo foi muito fundamental para a eleição do Collor. E outra reportagem muito marcante da história do Jornal Nacional também envolveu o Fernando Collor, ainda naquele período em que o Jornal Nacional ele faz uma entrevista com o Paulo César Farias, que era chamado de PC, em que o PC entrega o Collor e fala das falcatruas dele. E aquela reportagem ficou muito marcante, não só por o Collor tratar de um presidente da República, mas pela audiência que ela bateu. A reportagem do Roberto Cabrini chegou a bater parte de 80 pontos de audiência naquela época. Porém, as polêmicas do Jornal Nacional envolvendo política não acabaram ali. Posteriormente, na época da Lava Jato, a Globo exibiu muitas matérias sobre esse processo, que anos depois acabou sendo várias das suas acusações sendo anuladas pelo STF, muitas em cima do ex-presidente Lula. Nessa época o Jornal Nacional exibiu muitas matérias que criminalizavam o ex-presidente, mas muitas dessas matérias não teve embasamento formal, tanto que o Lula foi solto anos depois da cadeia e liberado e hoje concorre a presidente da República. Todos esses casos são muito importantes para a gente ver o tamanho do Jornal Nacional e a sua importância dentro do cenário político brasileiro. Desde a época dos inícios das eleições democráticas até hoje em dia, o Jornal Nacional ainda tem muita relevância dentro do cenário político. E a gente sabe disso por conta do número de pessoas que são influenciadas pelas reportagens, notícias. Então o Jornal Nacional deve ter um compromisso muito grande com a verdade por conta do tanto de telespectadores que assistem todo dia. Mas apesar de todas essas polêmicas e todas essas questões faladas nesse vídeo, a gente sabe que o Jornal Nacional ainda é o maior telejornal brasileiro e tem sim uma história muito importante para o Brasil, tanto no jornalismo, tanto no telejornalismo, e tem a sua relevância e deve ser respeitado também. Mas isso não apaga todas as manchas históricas que teve durante o jornal.